Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui com vocês numa celebração tão gostosa de aniversário. Eu tenho sido privilegiado, viu, pastor Robson, porque todo final de semana estamos visitando alguma igreja. Nós já estamos há quase 3 anos à frente da nossa igreja nacional em todo o Brasil. Eu tenho tido a oportunidade de todo final de semana estar em alguma igreja, visitando alguma igreja. Já visitamos mais de 160 igrejas nesse período, todo final de semana. E geralmente é aniversário de igreja, então sempre é bom, porque no final do culto tem um bolo, né? Então não tem jeito de ter o aniversário se não tiver um bolo. Espero que aqui tenha, né? Espero que tenha. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na igreja de Arapongas. Há muito mesmo, né? Mas fico feliz de ver a igreja animada, avivada, abençoada, a velha guarda e a nova guarda, que chegando também, cansada aqui, que uma maravilha, a bênção de Deus. Então é uma alegria muito grande, né? Fico feliz de estar aqui com os irmãos, rever o presbítero Dirceu. Ele disse que não me conhecia, mas eu o conheço há muito. Conheço o presbítero Dirceu, o seu irmão, né, o presbítero Joel, que foi dessa igreja também há muito tempo. Então é uma alegria poder estar aqui, rever. Também rever aqui o reverendo José Carlos, a Lucinéia, que é licenciada do presbitério. São irmãos queridos. O presbítero Marco Aurélio, que é o presidente do presbitério de Arapongas, está aqui conosco. Obrigado, meu irmão, sua família. É uma alegria, né, nós estarmos juntos para celebrar um momento tão importante de louvor a Deus. Eu fico muito feliz por este convite, por estar aqui com os irmãos. Minha esposa está comigo, a Luciana, que banha já há quase, ela não gosta que fala, mas há 40 anos, né? Já estamos aí nos 40 anos, mas tem sido bênção, louvo também, a gente faz o aniversário para ela, então louvo a Deus. Deus nos tem abençoado com um casamento feliz, com a graça de Deus temos 2 filhos, uma filha e um filho, temos 2 netos, né? Os nossos netos, filha, moram fora do país, moram nos Estados Unidos, então é difícil para a gente ficar longe, né? Mas a gente está aí com a tecnologia agora, a gente se fala praticamente sempre, né? Então tem sido também bastante interessante. Nosso filho mais novo, o Vincenzo, mora com a gente lá em Maringá. Eu sou pastor em Maringá, Deus me chamou para esse trabalho de servirmos a Igreja Nacional a partir de Maringá, então tem sido uma experiência importante, gostosa, de nós louvarmos e servirmos ao Senhor. Amém, queridos? Então, sem delongar, eu queria meditar com vocês no texto que está no no primeiro livro dos Reis. Eu não citei aqui a Eulina, né, mas fiquei muito feliz de reencontrá-la. O reverendo Otoniel foi um pastor extremamente importante na minha vida, no meu ministério, como eu sei que também nessa igreja, né? A gente sempre louva e agradece ao Senhor Jesus pelo seu legado. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Eu sou historiador também de formação, gosto muito de história. E esse texto é um texto que conta-nos uma história que tem uma palavra de Deus para esse momento da nossa igreja, essa celebração de 80 anos. Então Elias, bisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do... Mas, passados alguns dias,
o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Guarde o nome, Sidom. E fique por lá. E ali eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Até aqui. Amém? Palavra do Senhor para o nosso coração. Irmãos, esse texto do capítulo 17 do livro de 1 Reis é a primeira aparição do profeta Elias. Elias surge na Bíblia, Elias surge na história do povo de Israel pela primeira vez exatamente aqui neste relato. E é curioso porque não temos nenhuma informação anterior sobre Elias. Quem ele era, filho de quem, a gente só tem esta informação, que Elias era tesbita, ou seja, ele morava numa cidadezinha, numa aldeia chamada Tisbe, próximo de Gileade, e ele era daquela região. É só essa informação que nós temos a respeito de Elias. E ele já aparece aqui no texto, como a gente gosta de brincar, né? Elias já chega chegando. Já chega chegando. Esse é o primeiro relato que nós temos de Elias. Elias é uma personagem importante da história bíblica, da história de Israel, e a conexão da história de Israel com a história da igreja, porque ele é reconhecido no Novo Testamento, quando João Batista começa a anunciar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. As pessoas olham para Batista e começam a dizer: este é Elias. Percebam? Já faziam alguns séculos que Elias já tinha saído, já tinha partido, e mesmo assim a figura de Elias é importantíssima para o povo judeu, para o povo de Israel, porque assim que João Batista começa o seu ministério, começa a pregar, eles dizem: este é Elias. Quando Jesus também inicia o seu ministério, depois de João Batista, Jesus reúne os seus discípulos certo momento e pergunta para os seus discípulos: o que eles estão dizendo que eu sou? E alguns estão dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é isso, que é aquilo, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. Vejam que o próprio Jesus também é referenciado por aqueles que viviam sob o Império Romano como Elias. Na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, um evento extraordinário, quando Jesus se revela como realmente o Filho de Deus para os seus discípulos que estavam junto com ele, a palavra de Deus diz que aparece ali naquele momento da transfiguração duras: Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Biblicamente, quando nós olhamos a história de Moisés e olhamos a história de Elias, esses dois personagens não teriam morrido a morte natural. Moisés desapareceu, nunca ninguém soube do seu corpo ou algo assim. E Elias, nós temos o relato bíblico de que ele foi arrebatado aos céus. Portanto, nesse processo em que Jesus se revela como Filho de Deus, Moisés e Elias estão no Monte da Transfiguração. Portanto, Elias é um personagem importante, porque ele liga a história de Israel com a história do nascimento do movimento de Jesus, que dará, como nós vimos aqui, o nascimento da igreja. Essa conexão é importante para nós entendermos. Mas as informações que nós temos de Elias são poucas. Sabemos que, se a gente for lá para o segundo livro de Reis, capítulo 1, verso 8, nós vamos ver que Elias era um homem simples, que andava vestido de pelos, os lombos cingidos com cintos de couro, e temos muito mais informações sobre ele. Apenas que foi um profeta chamado e enviado por Deus. E Elias aparece nesse cenário, levando uma mensagem, levando uma palavra para o rei Acabe. Quem era Acabe? Acabe, na história bíblica,
é o pior rei que houve em Israel. E aqui é importante fazer um apontamento para um melhor entendimento. Nessa época, o reino já havia sido dividido em dois. Para quem não é muito familiarizado com a história de Israel, com a história bíblica, o reino de Israel, ele nasce como um reino único. E ele tem 3 reis. O primeiro é Saul, o segundo rei é Davi e o terceiro rei é Salomão. E Salomão, durante o seu reinado, introduziu o culto idólatra em Israel. Apesar de toda a sabedoria, apesar de tudo que ele pediu a Deus e Deus lhe deu, mesmo assim a sabedoria não foi suficiente. Ele acabou introduzindo o culto idólatra em Israel. E por causa dos pecados de Salomão, o reino de Israel dividido. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão, que deveria herdar o reino, ele entra em atrito com o general de Salomão, Jeroboão, e eles têm uma guerra e há uma divisão do reino. O reino se divide em 2. Uma pequena parte, apenas outro pequeno grupo que vão permanecer em Jerusalém, que era a capital, onde havia o templo construído por Salomão. Aquele reino será o reino de Judá. E todas as outras tribos, as outras 10 tribos, vão formar o reino de Israel. Portanto, nós temos 2 reinos, e aqui nessa história, nós estamos falando do reino de Israel. O reino de Israel era o reino maior, cuja a capital ficava em Síria. Nós não estamos falando do reino de Jerusalém, mas o reino de Samaria, o chamado Reino do Norte. E Acabe foi rei aqui. E o texto bíblico nos diz que Acabe foi um rei terrível. Fez coisas horríveis aos olhos do Senhor. Se nós lermos o capítulo 16, o capítulo anterior ao texto que eu li, nós vamos encontrar referências a Acabe, dizendo que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Ou seja, foi um rei perverso. Acabe, quando começa a reinar, ele vai até o rei dos Sidônios. Lembra que eu pedi para vocês guardarem esse nome? Sidom. Sidom era um pequeno reino. Era uma aldeia que tinha cidade, mas ali havia um rei. E o rei dos Sidônios possuía uma filha. E a filha se chamava Jezabel. Provavelmente você já ouviu falar desse nome várias vezes. Jezabel era filha do rei dos Sidônios. Os Sidônios não eram judeus, não eram israelitas. E Acabe vai até a terra dos Sidônios e se casa com Jezabel. Esse casamento jamais foi aprovado por Deus. Não foi um casamento que Deus aprovou, porque Jezabel era uma mulher tremendamente idólatra. Os sidônios adoravam 2 deuses. Eles adoravam o deus Baal. A divindade de Baal não era a exclusividade dos sidônios. Vários povos do Oriente Próximo, daquela região, adoravam o deus Baal. O deus Baal era um deus em que as pessoas oravam, faziam sacrifícios, faziam petições para que viessem as chuvas para a colheita. Portanto, ele era um deus relacionado à colheita, às provisões. E havia também os postes ídolos da deusa Axera, os astarotes ou asterotes. Os postes ídolos eram postes de madeira, pedaço de pau, que fazia ali a figura de uma deusa, e as pessoas então adoravam aquelas imagens. E Axera era tida como a deusa da fertilidade. E as pessoas faziam orações para aquele poste de madeira, as mulheres para terem filhos, e os homens que a colheita fosse próspera, porque ela era a deusa da fertilidade. Esses 2 deuses, Baal e Axera, eram adorados em Sidom. E Acabe vai e se casa com Jezabel e leva Jezabel para o reino de Israel. E o texto bíblico nos vai dizer que Acabe serviu ao deus Baal e adorou o poste de madeira e cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel.
Portanto, Acabe foi um homem perverso, terrível, casou-se com Jezabel, trouxe a idolatria para Israel, colocou os altares de Baal, colocou os postes ídolos de Axera em toda a região do reino. É nesse contexto de idolatria, é nesse contexto de pecado, é nesse contexto de situação complicada para aquele povo que surge o profeta Elias. E Elias recebe uma mensagem de Deus, e Deus manda Elias ir até o palácio real. E a mensagem de Deus para ele, aqui no verso 1, era uma mensagem direta para o rei: Rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, o Deus que você serve, mas é o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva, nos próximos anos. Olha que mensagem difícil, né? Não haverá chuva e nem orvalho nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Essa foi a mensagem que Deus mandou Elias entregar ao rei Acabe. A primeira aparição de Elias na Bíblia. E Elias vai ao palácio e entrega a palavra para o rei Acabe, exatamente nesses termos, e ficou registrado aqui no texto bíblico, Elias dizendo isso. Nós que vivemos aqui nessa região tão próspera do Paraná, quando a gente fica alguns dias sem chuva, é um terror, não é? Hoje à tarde fez um tempo meio de chuva, todo mundo ficou contente. Opa, vai chover finalmente, né? Faz tempo que não chove, mas ainda não choveu. Imaginem agora ficar meses, ou melhor, ficar anos sem chuva. Terrível. Para piorar, a palavra de Deus diz que não iria orvalhar. O que é o orvalho? O orvalho é a umidade. Durante a noite, a umidade faz com que as plantas, a terra, seja rejuvenescida com o orvalho. E Deus está dizendo, não terá umidade, ou seja, clima de deserto. Não choverá e nem terá orvalho, não terá nada. Clima de deserto. E essa foi a mensagem que Elias mandou, que Deus mandou Elias entregar ao rei. Se o texto terminasse aqui, a gente olhava e falava, poxa, mas que palavra poderosa que Deus deu para Elias, e Elias foi autêntico, ele foi até o palácio, ele foi até o rei e entregou uma mensagem corajosa para o rei Elias, para o rei Acabe. Entretanto, provavelmente, eu não tenho essa informação aqui, nós não sabemos, mas talvez podemos inferir, Elias estava saindo do palácio, quem sabe Elias estava chegando na sua casa feliz, porque finalmente cumpriu a profecia, ou melhor, cumpriu aquele chamado de Deus na sua vida, entregar uma mensagem profética ao rei, e de repente Deus traz uma palavra para Elias dizendo, foge, saia daqui Elias, vá para leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Foge, Elias. Que estranho. Deus manda uma mensagem poderosa para o homem mais poderoso daquele reino. E quando ele entrega a mensagem para o homem mais poderoso do reino, Deus manda o profeta sair, fugir, esconder-se. Parece que aqui há um contrassenso da parte de Deus. Parece que há alguma coisa estranha aqui, porque Deus manda uma coisa e Deus manda que eu vá me esconder. E que eu vá me esconder no ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite, irmãos, era um filete d'água, era um riachinho d'água, que saía de meio de uma caverna, no meio de umas pedras. Era um filete d'água que corria e desaguava no Rio Jordão. Era um local insignificante. E Deus manda Elias se esconder naquele lugar. Você, minha irmã, meu irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já teve alguma surpresa com isso? Você já orou pedindo algo para Deus,
fez campanha de oração, fez jejum, orou, clamou, pediu para que outros intercedessem por você, e Deus respondeu. Só que Deus respondeu de uma forma totalmente diferente daquela que você pediu. Já aconteceu isso com você? Deu o que você queria que fosse. E é isso que Deus está fazendo com Elias aqui. Elias talvez poderia dizer: agora sim eu sou profeta de verdade, porque eu fácil profetizei para o rei. E profetizar para o rei não era uma coisa simples. E Deus manda Elias se esconder. E Deus manda Elias se esconder num ribeiro, num local esquisito, num local estranho. Mas Deus tinha um propósito para trabalhar com Elias. Elias precisava aprender a confiar em Deus. Elias precisava aprender a confiar em Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, este é um dos grandes desafios para nós nos dias de hoje, aprender a confiarmos em Deus. Nós estamos sendo constantemente bombardeados por muita informação, vivemos na era da informação, é todo momento, muita informação, muita coisa chegando para nós, e isso nos traz uma ansiedade, isso nos traz um comichão, isso nos traz uma espécie de desespero, que nós queremos que as coisas comecem a acontecer agora, que as coisas comecem a acontecer já. E nós temos visto famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, igrejas passando sérios problemas, porque estamos imbuídos dessa vontade, desse desejo de que as coisas precisam acontecer agora, nesse momento. Nós estamos vivendo a síndrome do WhatsApp. Qual é a síndrome do WhatsApp? Quando eu mando uma mensagem e alguém não visualiza, aquilo começa a me dar um desespero. Começa a doer, mas por que não me responde? Faz 5 minutos que eu até agora nada, não voltou a mensagem. E essa síndrome do WhatsApp tem contaminado a nossa vida. Tem contaminado a nossa vida e muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de olhar a história de Deus. 80 anos da IPI de Arapongas, não são 8 semanas, não são 8 meses, não são 8 anos, são 80 anos do cuidado de Deus, são 80 anos da manifesta graça misericordiosa de Deus, mesmo nos momentos de lutas, mesmo nos momentos em que as portas quase fecharam. O presbítero Dirceu sabe, lá na de 70 quase que fecha. Quase que fecha. Mas Deus foi misericordioso, porque Ele sempre disse para o seu povo: aprenda a confiar em mim. A nossa vida, o nosso destino, a quem somos, ele está totalmente depositado nas mãos de Deus. E Deus diz para Elias: foge, esconda-se e vá para o ribeiro de Querite, porque eu quero tratar com você. Nós temos, irmãos, algumas lições aqui, que eu quero trabalhar com os irmãos em paralelo com esta ideia do nosso aniversário de 80 anos. Aprenda a confiar em Deus. Amém? Você pode dizer isso para o irmão que está ao teu lado? Aprenda a confiar em Deus. Primeira lição que nós temos aqui, irmãos, nesse texto, é que para quem obedece ao Senhor, mesmo passando pela seca, há o sustento. Amém? Você pode repetir isso comigo? É só para você guardar, tá? Não é nenhum exercício espiritual, nada disso, é só para você fixar na sua mente. Vamos lá? Para quem obedece ao Senhor, mesmo passando o sustento. Quando Deus disse para
Acabe por intermédio de Elias. Não vai chover e nem vai orvalhar nos próximos anos. Significava que não ia chover e não ia orvalhar para ninguém. A palavra de Deus diz que a chuva cai para os justos e para os injustos. E a seca vem para os justos e para os injustos. Não vai chover sobre a terra, vai ter seca. E o profeta também seria abatido, seria abalado pela seca. Nós achamos, meus irmãos e minhas irmãs, que por ser mentes, por estarmos na igreja, por vivermos a vida da igreja, por estarmos em celebração, nós somos imunes às secas. Eu lamento informar que não, nós também passamos pela seca. Nós também passamos por momentos difíceis. Nós também passamos por momentos de dor. Nós também passamos por momentos de tribulação. Nós também passamos por momentos em que o choro dura mais do que uma noite. Nós também passamos por momentos em que eu olho para o horizonte e não consigo entender e não consigo enxergar o que está lá na frente. Aprenda a confiar em Deus. Essa é uma necessidade imperiosa para mim, para você, meu irmão e minha irmã. Sabe o que diz para Elias? Elias, vá para o ribeiro. E o verso 4, olha que extraordinário. O verso 4, Deus diz para Elias: você beberá a água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Tudo parece diferente, tudo parece perdido, tudo parece desanimador, porque a seca veio. Deus manda o profeta se esconder, quando talvez o taxasse que ele seria colocado num pedestal, que ele seria colocado numa posição de honra, e Deus manda ele ir para se esconder no ribeiro. E não era nem um rio, ribeiro, um filete d'água. Mas Deus estava dizendo para o profeta: eu vou cuidar de você. Aleluia. Eu vou cuidar de você. Meus queridos irmãos, nesses 80 anos, a igreja passou por períodos de seca. Nesses 80 anos, a igreja passou momentos complexos, difíceis. Não só aqui, mas também no Brasil, na igreja, na IPI do Brasil, em várias outras regiões, por tempos difíceis, tempos de seca. Mas Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca desamparou a sua igreja. Deus nunca desamparou aqueles que lhe obedecem. Deus nunca desamparou aqueles que o servem. Mesmo quando vier a seca, Deus vai providenciar para você o sustento. Talvez não seja aquilo que você achava que seria. Talvez não seja aquilo que você pediu a Deus. Mas confie em Deus, porque Ele vai lhe garantir condições para que você entenda o milagre acontecendo na sua vida. O cuidado de Deus. Deus diz para Elias: você vai para o ribeiro, Elias, porque ali tem água fresca. Água fresca para você. Está tudo seco lá fora. Há uma seca terrível, não há orvalho, mas o filete d'água vai prover para você o seu sustento. Vou te alimentar. Eu vou alimentar você. Você não precisa se preocupar com comida, porque de manhã e à tarde eu darei. Esse é o sustento de Deus, que nós muitas vezes não imaginamos como será, mas Ele garante para nós: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Obedecer a Deus, meu irmão e minha irmã, é difícil. Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus exige sofrimento algumas vezes. Obedecer a Deus exige renúncia. Obedecer a Deus muitas vezes
vai trazer para nós a necessidade de eu ficar escondido na sequidão, mas me dá uma garantia maravilhosa pela sua palavra, de que Ele estará comigo, de que Ele estará do nosso lado. Eu gosto muito de um hino antigo, que dizia assim: se a fé por vezes falta, quando você não consegue ver a luz, ouça o piloto, Jesus está na frente, e Ele vai dizendo: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Ele é o nosso piloto, Ele está à frente, Ele está conduzindo a nossa vida. E na história dessa igreja, nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados da história, quando que parecia que a dor, o sofrimento, os problemas eram maiores do que todas as coisas, o piloto esteve presente, o Senhor esteve presente, e Ele está presente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu não sei por qual crise, por qual problema, por qual situação do momento está vivendo. Talvez você esteja na seca, mas eu quero dizer para você que Deus lhe dá o sustento, que Deus garante o sustento. Apenas obedeça, creia nele, confie nele, porque Ele vai lhe sustentar. A segunda lição que nós temos aqui é que Deus usa instrumentos inesperados. Quando você olha o verso 6, diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ele já possuía a água do ribeiro para beber, e a comida era providenciada por Deus por corvos. Alguns críticos bíblicos dizem que esses corvos eram, na verdade, pessoas, não eram aves, porque existe uma palavra em hebraico, que é o original, que se refere a essas pessoas como aravim, mas na verdade o texto em hebraico é orvim, que é corvo no hebraico, traduzindo para o português. Quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego, a palavra usada é corax, que é corvo. E é interessante porque quando eu olho para esse texto, fico imaginando Elias ali naquele ribeiro, acordando de manhã, e de repente vem uma ave, vem um corvo, trazendo nas suas garras pão fresco, trazendo no seu bico carne. Elias foi alimentado com o pão, o trigo, o carboidrato e com a proteína. Pão e carne. O corvo vinha pela manhã, pão e carne, e o corvo voltava à noite, pão e carne a Elias. Mas aqui tem algo, meu irmão, minha irmã, muito mais surpreendente que isso. Para nos abençoar, Deus usa coisas que nós não imaginávamos. Abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 11, verso 15. Lá é a lista dos animais e das aves impuras para o povo de Israel. E no Levítico 11, 15, nós vamos encontrar que o corvo e qualquer espécie de corvo era considerado um animal, uma ave impura. Para um judeu, jamais ele se aproximaria de um corvo. Um judeu jamais tocaria num corvo, porque ele era impuro. E havia uma ordem cerimonial, povo judeu, não toque num corvo. Ademais, as espécies de corvo do Oriente Próximo são espécies necrófagas, ou seja, se alimentam de carniça, se alimentam de animais mortos. E é aqui que está a grandiosidade da palavra de Deus.
Imagine Elias olhando com aquele pedaço de carne no bico, e de onde veio isso? Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Talvez, no primeiro momento, uma repulsa da parte de Elias. Eu não posso chegar perto de um corvo, como eu vou me alimentar agora? Ele traz pão, ele traz carne, ele é um carniceiro, de onde vem? Deus poderia ter mandado aquela pombinha lá da arca, né? Lembra a pombinha da arca? A pomba branca, bonita, seria muito melhor. Não, mas Deus está testando o caráter de Elias, está testando a vida de Elias, a fé. Aprenda a confiar em Deus, porque é Deus quem dá o sustento, e Deus usa quem Ele quiser usar. Aleluia. Deus usa quem Ele quiser, e Deus traz instrumentos inesperados para nos surpreender, para suprir a necessidade do seu povo. Às vezes Deus já agiu de forma surpreendente na sua vida. Você achou que as coisas não iam dar certo, mas Deus trouxe alguém que você jamais pensou, imaginava, uma palavra, algo que foi dito por alguém, ou que foi feito por alguém, e você viu a mão dita e maravilhosa do Senhor na sua vida. Deus usa instrumentos que nós não imaginamos. Portanto, quando Pedro tem a visão daquele lençol, com aqueles animais, e Deus dizendo para Pedro: mata e come, e eram animais impuros, e Pedro relutante, e o Senhor diz para ele assim: não trate impuro aquilo que Deus purificou. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós entramos num pedestal de santidade, que nós achamos que todas as pessoas à nossa volta são impuras, e só nós que somos os crentes. E Deus está trabalhando com Elias para dizer: não, Elias, eu faço nova todas as coisas, eu mudo todas as coisas. E ali Deus usa instrumentos inesperados para abençoar a vida de Elias. Nesses 80 anos, Deus usou muita gente, que as pessoas talvez jamais imaginavam. Aquela pessoa virou crente, e um se converteu. Oh, como é possível? Fumava, bebia, ia para as festas. Mas Deus faz coisas extraordinárias. Deus muda, Deus transforma, renova, Deus traz coisas novas e abençoadoras para a sua igreja. Aleluia. Mas a última lição que nós temos aqui, meu irmão, minha irmã, a partir do verso 7. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou. Não chovia, não orvalhava. Elias tinha água fresca e churrasco, churipã, de manhã e de noite. Pão e carne. Estava bom demais, não estava não? Água fresca. Lá fora todo mundo morrendo de fome, e aqui tem água fresca. E pão e carne todo dia. E o ribeiro secou. E Deus disse para Elias, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, verso 9: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, a Jezabel. Fique por lá, porque eu ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Tem hora que brinca com a gente, né? Parece que ele é meio sarcástico assim. Está tão bom aqui no ribeiro, né? Agora Deus manda eu sair daqui e ir para a casa do inimigo, para Sidom, terra da idolatria, terra de Jezabel, que contaminou o povo de Israel. E agora eu tenho que ir para lá. E Deus está dizendo que uma viúva vai cuidar de mim. Parece que é um negócio meio engraçado que Deus faz com a gente. Mas Elias se levantou e foi a Sarepta. Verso 10. E quando ele chegou ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Elias chamou e disse: por favor,
traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E quando ela estava indo buscar água, Elias gritou para ela: espere aí, traga-me também um pãozinho para eu comer. Elias estava acostumado com o pão, né? Mas já fazia algum tempo que ele não comia. Talvez o trajeto lá do Ribeiro de Querite até Sidom fosse longo, ele não comeu. Traga água, mas traga um pãozinho para mim também. Verso 12. Aquela mulher olha para Elias e diz assim: tão como vive o Senhor, seu Deus. Não era o Deus dela, mas era o Deus de Elias. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão. Eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E como você pode ver, eu apanhei 2 gravetos, 2 pedaços de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Veja, a viúva ainda tinha um filho, arrimo de família. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, vamos comer. Vejam lá o finalzinho do verso 12. E depois morreremos de fome. Que quadro difícil. Que quadro difícil. Mas Deus dizendo para Elias: aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em Deus. E aqui nós temos a lição: quando o ribeiro seca, Deus tem o plano. Amém? Você pode repetir comigo? Quando o ribeiro seca, Deus tem um novo plano. Secou o ribeiro. Vai Elias para Sidom, na terra de Jezabel. Lá tem uma viúva que vai te sustentar. Elias chega, vê uma viúva, pede a ela pão e água, e ela diz: eu não tenho, eu só tenho farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Vou fazer o resto de comida que tem. Eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Mas Elias já tinha aprendido a confiar em Deus. Verso 13, Elias diz a ela: não temas, vá e faça o que você disse. Prepare a comida, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, e depois você faz o resto para você e para o seu filho. Verso 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não fia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa de Deus. Faça com o que você tem, porque não vai faltar. E o texto diz que aquela mulher foi, verso 15, e fez segundo a palavra de Elias. Trouxe o pãozinho para Elias. Eles comeram aquela refeição, e no outro dia comeram de novo, e no outro dia eles comeram de novo, e eles continuaram comendo, e o verso 15 diz que ele e a sua casa comeram muitos dias, a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor. Quando o ribeiro seca na sua vida, Deus tem um novo plano. Nada é escondido. Não existe a última palavra, porque Deus pode levantar coisas extraordinárias na sua vida, coisas extraordinárias na história, algo maravilhoso na sua vida. Não pense que alguém que disse para você alguma coisa tenha sido a última palavra que lhe feriu, que lhe machucou, que lhe trouxe angústia, que determinou mal na sua vida, porque Deus está dizendo para você que Ele é mais poderoso. Aleluia. Aleluia. Quando você acha que tudo está perdido, o ribeiro secou, Deus tem um outro plano. E eles comeram muitos e muitos e muitos dias. Para finalizar, irmãos, o verso 17 diz que depois de alguns dias o filho daquela mulher ficou doente.
E o filho daquela mulher morreu. Olha que coisa, hein? E aquela mulher chegou para Elias e disse: o que foi que eu fiz para você, homem de Deus? Você veio aqui trazer à memória a minha iniquidade, veio matar o meu filho. A morte se abateu sobre a casa. Mas Elias já havia aprendido que Deus era maior, que Deus o sustentava, que Deus o guarda. Ele pede o menino para a mulher: me dê o seu filho. Ele pega o menino nos braços, leva para o andar superior, deita o menino na cama e faz uma oração a Deus. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e aquele menino reviveu. Estava morto, mas ressuscitou. Pegou aquele menino e entregou para a sua mãe. Veja, o seu filho está vivo. Verso 24. Então aquela mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Elias aprendeu a confiar em Deus. Você sabia que essa é a ressurreição que aparece na Bíblia? Essa é a primeira vez que alguém morre e volta a viver. Em toda a Bíblia, é o primeiro texto que nós temos de ressurreição, é esse episódio com Elias. Algo extraordinário Deus fez naquele momento. Portanto, meu irmão, minha irmã, as lutas desse mundo, as tragédias desse mundo, as secas desse, nem mesmo a morte nos separa da graça e da misericórdia de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nada. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Essa igreja tem 80 anos, e talvez terá muitos anos a mais, até a volta do Senhor Jesus, e nós cremos nisso, porque o Senhor tem sustentado essa igreja. Porque você, meu irmão e minha irmã, tem aprendido a confiar em Deus. Essa igreja aprendeu a confiar no Senhor. E mesmo nos momentos mais difíceis, passando pela seca, Deus manifestou o seu sustento. E quando o ribeiro secou, Deus trouxe novo plano. E eu quero fazer essa aplicação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu emprego, para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho pessoal, para o seu filho, para os seus pais. Quando tudo e todos forem contra você, quando tudo e todos disserem que não dá mais, que não tem mais jeito, que não tem mais chance, que já era, a última palavra é de Deus, é do Senhor, e Ele tem sustentado e guardado a sua vida, e você precisa aprender a confiar nele. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar por você e pedir a graça e a misericórdia de Deus. Na celebração desse aniversário, lembre-se dessa palavra: Deus tem guardado e sustentado essa igreja. Mas a igreja não são 4 paredes, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é um endereço, a igreja somos nós, pessoas, eu e você que fazemos parte desta comunidade de fé, somos a igreja, e o Senhor tem sustentado com a sua graça, e o Senhor tem dito: aprenda a confiar em mim. Veja, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que você não consiga enxergar além das nuvens, Ele continua: não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado por esta igreja. São 80 anos, Senhor, de celebração. 80 anos que a tua palavra é pregada e anunciada neste lugar. Vidas transformadas, convertidas, modificadas. Houve, Senhor, mudança de vida, transformações nos lares. Mas também nesses 80 anos, lutas, divisões. Nesses 80 anos, problemas, dificuldades, momentos em que as pessoas disseram: talvez não anda mais, mas o Senhor sustentou. E nessa noite aqui, ó Deus, a presença desses irmãos e irmãs, crianças, ó Deus, tem a demonstração do teu cuidado,
das mãos do Senhor, da bênção do Senhor derramada sobre este lugar. Nós te adoramos e nós pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ensine a confiar em Ti. Nos momentos difíceis que enfrentamos, quando a seca chegar, que nós possamos acreditar no sustento que virá do Senhor, no ribeiro que o Senhor providenciará para nós, mesmo nos instrumentos inesperados que poderão nos abençoar, os corvos que nos abençoarão. Mas quando o ribeiro secar, Senhor, dê-nos a condição de crermos que o Senhor tem algo melhor para nós, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai cessar, ó Deus. Derrama da Tua graça, da Tua bênção sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. As famílias desta igreja, se alguém está passando por lutas, por dificuldades, ó Deus, na sua empresa, na sua família, no seu casamento, ó Deus, na faculdade, no seu trabalho, ó Pai, em nome de Jesus, que possa, ó Deus, tocar no coração, para que ele tenha essa esperança, esta certeza da Tua graça, da Tua direção, da Tua bênção e da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a sua igreja. Nós oramos e agradecemos a Ti, o Senhor que supre as nossas necessidades, o Senhor que é o nosso piloto, que está conosco e diz: não temas, eu estigo. Nós somos gratos a Ti e Te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, que essa comemoração de 80 anos possa ser uma comemoração que fique marcada e guardada no seu coração, com essa palavra de Deus para você, que você seja abençoado. Aprenda a confiar em Deus. Que o Senhor nos abençoe.